Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Matheus, servidor do TRT da 23ª Região e coach no Estratégia Concurso para Tribunais. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto chamado sorte. E eu posso dizer para vocês que eu sou um cara muito sortudo nessa vida. Muito mesmo, de verdade. Eu queria contar alguns causos aqui para vocês de coisas que aconteceram comigo desde que eu cheguei aqui no TRT 23 e até antes de eu vir aqui pro TRT 23, que mostram como eu tive bastante sorte. Quando eu tava vindo pra cá, quando eu vim fazer a prova daqui, e engraçado que várias das pessoas que vieram fazer a prova aqui comigo têm uma história parecida. Eu quase não vinha fazer a prova aqui, porque na verdade as passagens estavam muito caras e eu só fiquei sabendo muito depois que a prova ia acontecer. Muito depois, que eu digo assim, em relação a todo mundo que fica sabendo no mesmo dia, eu fiquei sabendo assim em uma semana, mais ou menos, que a prova ia acontecer, porque eu não estava muito acompanhando assim o mundo dos concursos naquele exato momento, naquela exata semana. E aí quando eu vi que a prova ia acontecer, eu quis comprar passagem, eu quis alugar hotel, só que a rede hoteleira aqui de Cuiabá, ela não é muito, digamos assim, muito grande. E o que aconteceu foi que as pessoas já tinham alugado tudo lá no Booking, lá no, enfim, no Decolar e tudo mais e tal, já tinham reservado pelo menos. E o certo é que eu não consegui alugar hotel. E aí eu fiquei eu e meu pai, eu me lembro, a gente tava sentado na bancada lá de casa, assim, tipo, parecido com essa bancada aqui até. E eu e ele, assim, com duas cadeiras do lado, aquela coisa do compra, não compra e tudo mais e tal. E aí foi a primeira sorte, porque eu, na verdade, poderia nem ter vindo fazer prova aqui, né? E aí acabou que a gente comprou mesmo sem ter hotel. Olha que loucura, a gente comprou a passagem sem ter hotel. E a gente comprou a passagem sem ter hotel e eu vim fazer a prova aqui e certo é que dei a sorte de encontrar um cara que lá num grupo de Facebook, enfim, que, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? Eu vim pra prova, pouca gente sabe disso, hein? Eu vim pra prova porque eu encontrei um cara num grupo de Facebook que eu não conhecia quem era o cara, que eu não sabia quem era, podia ser o maníaco do parque, mas graças a Deus não era, o cara é muito gente boa. Inclusive, se você estiver escutando isso, se eu não me engano, o nome dele era Luiz, eu não sei exatamente, mas enfim, não me lembro mais, mas ele era muito gente boa, um cara muito bacana, acho que ele era de Alagoas. E o certo é que a gente ficou no mesmo quarto, ele tinha alugado um quarto para dois e tal, e a gente ficou no mesmo quarto, a gente rachou lá o quarto que ele tinha reservado. E deu tudo certo, graças a Deus eu vim aqui, fiz a prova e foi aprovado. Mas, meu Deus, né? Imagina se eu não tivesse vindo fazer a prova ou se eu não tivesse dado a sorte de encontrar esse cara que tinha essa vaga enfim, de hotel. E depois que eu cheguei aqui, eu também dei muita sorte de conseguir encontrar, de conseguir ir para Jaciara, no caso, porque e lá assumi uma função, né, e tal, como muitos de vocês sabem, se vocês me acompanham lá no meu Instagram. Por sinal, se você não me segue no meu Instagram, me siga, Matheus, na verdade, Matheus é meu Instagram pessoal, mas o Instagram dos concursos é o Magistral FCC. Então, assim, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu ia para Mirassol do Oeste, na verdade, e Mirassol do Oeste, eu já estava quase indo para Mirassol, já era tudo certo que eu ia para Mirassol, já estava tudo armado. Eu já tinha, inclusive, saído da minha portaria para ir para Mirassol, que era a portaria que designa o servidor para ir para aquele local. E o certo é que surgiu uma vaga de última hora para Jaciara e essa vaga, enfim, pelas escolhas lá, era eu o próximo a escolher e eu escolhi ir para Jaciara, que é uma cidade muito próxima aqui de Cuiabá e tal e tudo mais e tal. E o certo é que eu fui pra lá e lá tinha uma função de FC5, de assistente de juiz. E eu dei muita sorte, porque eu cheguei lá, tinha uma função vaga e logo depois que eu cheguei já consegui, enfim, ser designado para essa função. Passei quase 2 anos como assessor de um juiz, aprendi muito nesse período, trabalhei muito também. E enfim, é isso. Fui, assim, tive muitas alegrias, muitas felicidades lá e tudo mais. E depois, quando eu vim aqui pra Cuiabá, Várzea Grande, enfim e tal, aqui é a região metropolitana, antes de vir, uma juíza tinha me chamado, na verdade tinha entrado em contato comigo perguntando se eu não tinha interesse em ir pra vara que ela tava em Cuiabá, porque a minha juíza que tinha me designado para ser assistente dela já tinha saído lá de Várzea Grande, lá de Várzea Grande não, lá de Jaciara. E eu tinha ficado lá em Jaciara, então essa juíza, que era amiga dessa minha juíza, que eu fui assistente dela, entrou em contato com ela e disse pra ela que tinha lá um servidor e tudo mais e tal, e que deve ter me recomendado bem,
E essa juíza entrou em contato comigo perguntando se eu não queria vir para a 4ª Vara de Cuiabá, se eu não me engano, eu não sei exatamente, eu acho que era 4ª Vara. 4ª Vara. E, enfim, o certo é que eu não acabou que não deu certo, porque, enfim, eu tava bloqueado lá, minha vara tava no mínimo e tudo mais e tal, mas quando eu comentei isso com o pessoal lá de casa, eu tava num jantar em família, e minha tia tava perto, e minha tia falou assim, cara, mas você tem sorte, hein? Porque eu ia me mudar pra Cuiabá, tipo, com essa, enfim, por essa juíza ter, né, me convidado e tudo mais e tal. Certo é que não deu certo depois, eu vim pra Cuiabá, na verdade, porque eu fiz uma prova, fui aprovado nessa prova, e essa prova, no final das contas, só deu eu, na verdade, porque as outras pessoas não quiseram vir. E eu fui aprovado nessa prova e vim pra Cuiabá, pra Várzea Grande, no caso, e nesse processo seletivo. Graças a Deus também, eu dei alguma sorte também, de que no processo seletivo tinha caído matérias que eu tinha estudado, né, no concurso. Na verdade fazia algum tempo que eu não via, mas graças a Deus eu tinha estudado e também dei alguma sorte quanto a isso, né. E também tem outra história bacana que mostra como eu tive muita sorte também, que quando eu entrei no Estratégia, na verdade, eu me lembro que eu conheci... Muita gente me pergunta como é que eu entrei no Estratégia, você vai saber agora também. Eu conheci o Daniel Magalhães. O Daniel Magalhães é um cara muito gente boa, muito bacana e tal, e na época o Daniel Magalhães fazia parte do pessoal do Estratégia. E eu falei pra ele, eu falei, cara, e tudo mais e tal, enfim, perguntei pra ele se ele conhecia o pessoal do Estratégia, como é que era lá e tudo mais e tal, como se era legal ser coach lá no Estratégia. E aí ele pegou e falou que era legal e tudo mais e tal, do Mário, perguntou se não queria que eu me apresentasse pro Mário, e o Mário, e enfim, o certo é que ele me apresentou pro Mário depois, e o Estratégia estava querendo muito expandir a força dele nessa área trabalhista, que era uma área que o Estratégia não tinha tanta força assim, quanto já tinha na área fiscal, já tinha na área de outras provas. E o certo é que eu tinha um IG muito focado na área trabalhista, que, né, vocês conhecem, o módulo de TFCC, e esse IG muito focado na área trabalhista, que eu postava há 2 anos muitas dicas muito bacanas, eu acho que já tinha mais ou menos uns 2 anos o IG, muitas dicas bacanas para TRTs e tudo mais e tal, e eu era muito novo ainda, na verdade eu não tinha muita expressão no cenário dos concursos, graças ao Daniel que me apresentou o Mário, e graças ao Mário que acreditou que eu poderia, enfim, exercer esse papel de maneira bacana, e graças ao IG, que eu tinha publicado 2 anos de conteúdo, então já tinha certa relevância, o Estratégia estava querendo expandir para esse mercado, e eu dei a sorte de estar na hora certa, no lugar certo e tudo mais e tal, e o certo é que eu consegui também isso na minha vida, graças a essa sorte que eu dei. Ou não? Será que foi sorte? Tudo isso é sorte ou não é sorte? Gente, não existe sorte. Simplesmente não. Se você observar todas essas coisas que eu falei para vocês aqui agora, todas elas dependeram sim de grandes acasos e grandes coisas que poderiam não ter acontecido, mas poderia ter acontecido outra coisa que teria me levado para outro canto da minha vida, ou que teria me levado para outro, enfim, para outra realidade, para outra coisa. E o certo é que a gente não tem como controlar isso, mas a gente tem como controlar a parcela de esforço que a gente põe nos nossos objetivos, nos nossos planos, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente age. Quando eu comecei o meu Instagram, eu não comecei pensando que um dia eu ia entrar no Estratégia. Eu comecei tentando ajudar pessoas, tentando falar aquilo que eu queria falar, e simplesmente eu não tinha pra quem dizer, e eu falava, gente, eu preciso dividir isso com as pessoas, porque, cara, meu Deus, eu descobri como é que essa banca pensa, eu descobri como é que faz pra passar nessa prova, e aí, enfim, tipo, e eu precisava dividir, eu simplesmente fui lá, abri um Instagram e comecei a dividir. Eu não fiquei pensando que talvez, mas eu fiz isso com o máximo de empenho possível, com o máximo de vontade possível. Quando eu estudei para o meu concurso, não adiantava ter um cara lá que tivesse enfim, o local lá no meu, enfim, o hotel para eu ir. Se eu não tivesse estudado para passar na prova, não ia adiantar de nada, eu não estaria aqui hoje. Da mesma forma como não ia adiantar de nada, eu chegar lá em Jaciara, ter uma vaga de assistente de juiz, se eu não tivesse me dedicado e mostrado que eu poderia ser capaz de assumir aquela vaga, e as pessoas confiaram no meu trabalho, confiaram em mim, eu até, enfim, encurtei essa história, eu estava para sair para outra vara, e na época a diretora falou comigo para eu ficar e tal, tudo mais, e me ofereceu a função. Se ela não tivesse visto um potencial em mim, se ela não tivesse visto que eu exercia as minhas funções de maneira bacana, de maneira legal, que eu
enfim, estava me esforçando. Da mesma forma, em tudo, gente, em tudo que aconteceu, quando eu vim pra cá, quando a minha juíza, depois eu já tinha ganho a função, então eu poderia simplesmente sentar na função e dizer, ah, beleza, já ganhei, dane-se. Não, eu continuei exercendo as minhas funções de maneira bacana e a minha juíza, quando saiu de lá, me indicou para outra juíza que poderia ter, enfim, vindo e ter me levado para Cuiabá, não certo, é que não deu certo no final das contas, e não deu. Mas eu criei a oportunidade. Eu criei quando? Eu criei no momento em que eu me esforcei ao máximo naquele cargo que eu estava exercendo, naquela função que eu estava exercendo. E é assim tudo na nossa vida. Se a gente não põe a nossa parcela de contribuição, se a gente não põe a nossa parcela de esforço, a sorte não vai sorrir pra gente nunca, porque a gente nunca vai dar a oportunidade dela sorrir. Eu sei que é clichê, eu sei que, enfim, essa frase enfim, todo mundo diz, mas para pensar. A sorte é o encontro da competência com a oportunidade. É isso. Não tem, pode ser clichê, pode ser o que for, mas é o que é. É verdade. Não existe sorte, esquece sorte. Sorte só aparece quando a gente é competente. Aquela frase de Tiger Woods também, que ele fala que eu tive sorte quando eu comecei a treinar 10 horas por dia. Tipo, não sei se é exatamente assim, mas enfim, não importa agora. Não existe sorte, gente. O que existe é competência. E quanto mais as pessoas acreditarem que o mundo é regido por sorte, quanto mais as pessoas acreditarem que o mundo é regido por eu estava no lugar certo na hora certa, mais as pessoas que não acreditam nisso estão trabalhando, labutando todos os dias para se colocar na situação em que o mundo vai sorrir para elas e entregar para elas a sorte. Fica com essa sacada, fica com isso. Se gostou desse vídeo também curte, se inscreve aqui no canal, tem vídeo todo dia aqui. Agora eu voltei, passei um tempo sem postar, mas agora eu voltei já. Enfim, tem vídeo todo dia aqui. Vai me seguir lá no Instagram também, se possível, MauriTFCC. Ativa as notificações, curte, compartilha, se inscreve. Enfim, é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau.